Está sendo gravada. Então, só relembrando aqui a aula passada, rapidamente, né? A aula passada a gente falou sobre o DNS, caracterizando, né, o DNS como não simplesmente um protocolo, um serviço, mas um sistema, porque nele a gente explicou o que é o espaço de nomes, os Domain Resource Records, né, os registros de recursos, que são tipos, né, são acrônimos que a gente vai utilizar na configuração do servidor de nomes, os tipos de servidores de nomes, né? Então, aqui na aula passada a gente falou sobre que o espaço de nomes, né, é um espaço que ele cresce de forma hierárquica, aonde que esse domínio ele é composto por uma série de organizações, e cada organização é responsável pela ramificação abaixo dele, né? Então, pegando, por exemplo, o Washington ele é responsável por manter a informação de quem é o CS e de quem é o OMG. O CS, por sua vez, é o responsável por manter a informação desse cara aqui, né, o robô, né? E assim por diante. Então, com isso, primeiro, o que a gente ganha com essa estrutura? A gente ganha com essa estrutura que ela é uma estrutura, um sistema distribuído. Então, a gente não tem ninguém mantendo a informação de tudo nesse sistema de nomes, né? Porque a internet é uma rede gigantesca. Então, manter o sistema coeso é muito difícil, né? Você ter uma única imagem do sistema é muito complicado, porque a todo momento, né, os computadores estão entrando, domínios estão sendo criados, saindo. Então, imagina alguém, né, quando eu falo alguém, um computador, tendo toda essa base de dados, né? Impossível. Então, melhor a gente criar um sistema de identificação dos computadores de forma hierárquica. A gente sabe muito bem, né, em estrutura de dados, né, que as árvores são excelentes estruturas de dados para busca. Ela tem até um custo maior de adição, de remoção, mas quando a gente está trabalhando com um sistema onde que predominante é a pesquisa, procura, as árvores trazem uma grande vantagem, né? A gente falou isso na aula passada, que são os vários exemplos de domínio, que todo mundo já está familiarizado, né? Aqui são vendo aqui os tipos, né, que eles chamam no DNS, né, Domain Resource Records, até a tradução é assim, meio difícil, porque registros de recurso, né, o que é esses registros de recurso? Como eu disse para vocês, são siglas especiais, né, que elas têm um valor semântico por trás, que é utilizado justamente no arquivo de configuração. Então, aqui a gente tem um arquivo de configuração de um servidor, de um DNS, né, um servidor DNS, e a principal linha aqui é uma linha onde que a gente vai, nela, a gente vai setar, né, qual computador que é o responsável por manter informações daquele domínio, o administrador, e algumas informações aqui referente ao processo de atualização dessas informações. Aqui, por exemplo, o MX é onde que a gente está configurando, está dizendo no DNS, a gente está informando quem é o servidor de e-mail e quem é o servidor de nome. E nessas outras linhas, a gente está atribuindo os endereços IPs ou apelidos, né? Porque aqui, na primeira coluna, a gente vai dizer o nome, aqui o tempo de refresh, aqui a classe, que é a internet, e aqui aqueles resource records, que nada mais é do que siglas que tem um valor, né, um significado semântico. Por exemplo, o A é o address, então eu estou atribuindo um endereço ao star, que atribuindo o valor 130, 37, 56, 205. Né? A gente viu o A, a gente viu o AAA e assim por diante. Aqui, né, aquele conceito de zona, né, uma zona é um domínio, né, no qual
um administrador é responsável pelo registro dele, né? Opa, voltei. Aqui sobre um ponto interessante, que eu até, nesse momento, eu abri um outro slide para você, depois eu até posso voltar para ele, para mostrar, mas são os servidores de nomes. Aqui é um ponto importante que, contrariando geralmente o consenso comum, quando a gente fala DNS, a gente geralmente é um servidor, né, único, a gente que faz tudo. Mas não é, né? A gente tem 4 tipos de servidores DNS, né? Que é o servidor local, aquele que vai fazer o intermédio, ele vai atuar como um agente para gente, né? Um agente para um determinado computador. A gente tem o servidor de nome, o raiz, que, né, atualmente tem por volta de 13 servidores raízes, que eles são clones um do outro, no sentido de eles mantêm sincronizado as mesmas informações, que eles são ponteiros para servidores top de nível, né? O top de nível são esses servidores associados a uma nacionalidade ou a uma organização primária, que é aquela primeira, né? Lendo um domínio de trás para frente, ele é o primeiro de trás para frente, tá? O .com, .edu, .gov, né? São os top level. E os top level vão, né, vão ter informação dos servidores de autoridade, né? Que aqui você pode ter vários servidores de autoridade dependendo da estrutura aqui, né? Então, por exemplo, o Washington ele é um servidor de autoridade de toda coisa, de todos os domínios que tem o Washington. Mas o CS vai ser um servidor de autoridade para todos aqueles que é CS, né, alguma coisa, né? Lembrando que a gente está lendo, a gente lê de trás para frente, né? Então, CS, Washington, Edu, raiz. Então, aqui começa o servidor raiz, top level, servidor de autoridade, aqui a gente vai ter um servidor de autoridade também. Então, esse desenho é bem interessante, que quando a gente, através de um ping, né, ping www.wall.com.br, então essa query, né, o DNS aqui, né, ele vai fazer, né, uma pergunta para o servidor nosso DNS local. O DNS local é um processo, né, que vai rodar na porta 53, então os servidores DNS rodam na porta 53. O DNS local, ele precisa estar setado na nossa máquina, na aula passada a gente viu isso, dentro do diretório etc, o arquivo resolve.conf, é onde que a gente seta, né, os nossos servidores locais. A gente pode ter vários servidores locais, a nossa máquina não vai perguntar para todos eles ao mesmo tempo, vai perguntar para o primeiro, se o primeiro não responder, vai perguntar para o segundo não responder, e assim consequentemente. Então, a primeira pergunta, né, quando a gente faz o ping, www.wall.com.br, esse www.wall.com.br vai ser enviado para o nosso DNS local, e o DNS local nosso vai fazer uma série de perguntas, interrogações, né, vai interrogar vários servidores. Ele vai começar pelo servidor raiz. Então, baseado, a gente está perguntando quem? Qual o endereço IP desse robo.cs Washington, robo.cs.washington.edu, né? Então, ele primeiro tem que saber qual o endereço IP do servidor responsável pelo edu. Então, ele tem que perguntar para o raiz. O raiz vai falar, ó, o edu está nesse endereço IP. Então, ele vai entrar em contato com o endereço IP, que é um servidor top level, vai perguntar para o edu, meu amigo, quem é o servidor responsável pelo Washington? O edu vai responder, ele vai entrar em contato com o Washington. Vai entrar, aqui já é um servidor de autoridade, que a gente chama. O servidor de autoridade vai perguntar, meu amigo, quem é o servidor DNS responsável pelo CS? Ele vai falar, o CS é esse cara. Aí ele vai chegar no CS, cara, qual que é o endereço IP do robô? Né? Aí ele vai retornar o endereço IP de tudo isso daqui. Então, o endereço IP vai vir nessa última etapa. Antes, né, da última etapa, uma série de interrogações. Uma das vantagens que eu falei do servidor local, a gente tem um servidor local na nossa rede,
é que ele vai cacheando nessas essa série de perguntas, né, de respostas, ele vai cacheando isso nas próximas interrogações, nas próximas query, ele já tem isso localmente. Então, por quanto tempo o servidor local vai manter essa informação, nós, ao configurar um servidor DNS, a gente vai informar, por exemplo, que o servidor star 86.400, né? Então, 86.400, né? Então, a gente está falando em segundos quanto tempo essa informação tem validade. Então, a primeira vez que o local obter o endereço IP, ele vai manter localmente, né? Isso é mantido em uma tabela na memória, né? Então, isso fica em RAM. Então, toda vez que desliga, ele perde. Então, ele mantém isso em RAM. E essa informação na memória vai ficar ali por aquele intervalo de tempo, né? Que a gente viu ali, 86 e 400. Nós, como administradores, podemos mudar esse tempo à medida que esses endereços IPs, né, são mais dinâmicos, né? Então, a gente pode alterar esses valores aqui. Então, se uma máquina, por algum motivo, ela precisa ter outros IPs ao longo do tempo, então eu vou diminuir esse valor aqui. Não é algo muito comum, né? Não é algo muito comum, mas pode ser. Bom, deixa eu compartilhar o outro para encerrar essa parte teórica. Então, aqui a gente já falou sobre isso, já falei que o servidor DNS funciona na porta 53, eu já comentei com vocês que ele utiliza o protocolo UDP, né, e aqui também já comentei, né, aqui são as vantagens, né, do DNS, né, ser daquela forma hierárquica, né, distribuição de carga. Então, comentei no início da aula, essa não é um único ponto de falha, dessa maneira, essa estrutura permite trabalhar com grande volume de dados, né, não tem um banco de dados centralizado e distante, a gente pode utilizar servidores DNS mais próximos da gente, facilita na manutenção, se uma máquina sair da fora do ar, né, não para todos. Aqui, essa que eu mostrei para vocês, né, essa forma hierárquica, né, do raiz, top level, de autoridade. Aqui são os servidores, uma distribuição dos 13 servidores raízes, né? Aqui vou falar sobre o registro.br, né? Deixa eu compartilhar aqui uma outra tela. Deixa eu compartilhar esse guia, né, com vocês. Então, aqui, né, para a gente registrar um domínio .br, né, então esse aqui é o top level do Brasil, né? A gente vai colocar, por exemplo, um determinado domínio, né? No caso, isso aqui já está registrado, mas ele dá até opções aqui para a gente escolher um outro, né? Se a gente quiser registrar, eu acho que tá algo por volta de R$50, alguma coisa assim, né? O preço, não um preço tão caro, que se paga uma única vez no ano. Então, eu vou acessar a minha conta aqui. Deixa eu lembrar a minha conta, né? Como a gente faz isso uma vez na vida, é tanto assim. Deixa eu tentar lembrar. Tum, 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 tum. Oh, não sei se você vai... Oh, lembrei, não sei. Então, aqui, né, está registrado. Então, quando você vai registrar um domínio, ele vai pedir algumas informações para vocês. Ó, antecipar a renovação. Vamos ver aqui só o valor, depois eu volto aqui, só para ver quanto que está. É um ano, R$40. Ó. Vamos voltar aqui que eu não vou antecipar, não. Nada de antecipação. Então, na hora que a gente vai registrar, ele pede, né, os dados do titular, ele vai pedir informações com o contato administrativo, que é o identificador do usuário, que vai o contato administrativo, o contato técnico e o contato de cobrança. E como vocês podem perceber, no caso aqui, né, o mesmo identificador que é eu mesmo, né? Depois, ele vai perguntar, aqui que é a parte mais técnica, né? Quem é o servidor DNS, que é o que a gente chamou de servidor de autoridade. A gente precisa ter um servidor
né, DNS, que tem aquele domínio configurado. Aí, então, aqui no caso, eu, né, configurei meu domínio nesse endereço aqui, né, NS1, né, DigitalOcean, e NS2, DigitalOcean. Então, DigitalOcean é um serviço de infrastructure, então, ele é um cloud, né, tem infrastructure IaaS e PaaS, SaaS, né? Então, um servidor de cloud, né? Então, utilizando o serviço do IaaS dele, né? Então, eu fui lá e configurei, né? Então, nesse servidor aqui, você configura o seu domínio, eu vou mostrar para vocês, depois você pega e coloca aqui, né? Então, se na minha máquina, por exemplo, aqui, minha máquina real, tivesse um IP público, um IP público, eu poderia instalar aqui, por exemplo, o bind e configurar, né, para ele responder por esse domínio aqui, Rainer. Então, primeira coisa que eu faço, vou numa máquina pública, instalo o meu servidor de DNS, no caso Linux seria o bind 9, né, configuro ele, basicamente é aquele arquivo de configuração que eu mostrei para vocês, só que ali o lugar de sei lá, o cs.vl, aquele domínio, eu ia colocar o meu domínio, e o endereço IP desse servidor, né, DNS, eu iria colocar aqui. Né? Inclusive, eu posso alterar, ó, posso mudar, tá, eu posso alterar. E basicamente é isso. Né? Tecnicamente, né, esse servidor que a gente precisa. Eu preciso de um servidor top level, né, top de nível, para responder por esse cara aqui. Então, o que que acontece? Né? Voltando aqui naquela figura aqui, né? Compartilhar aqui. Então, quando alguém pede lá rainerware.com.br, qualquer um, poxa, aí ele vai lá no servidor raiz, aí BR, então ele vai para o top level BR. Então, vai lá no registro BR e vai falar, ou tem alguém aí okay, né, vai no BR, vai perguntar, tem alguém aí, Rainerware? Aí vai falar, tem. Aí ele vai redirecionar para esse servidor aqui, né? Para esse servidor aqui. Então, o servidor raiz redireciona para o BR e o BR vai redirecionar para esse cara daqui. Então, esse cara tem que responder por esse rainerware.com.br. Então, agora vamos entrar nesse DigitalOcean aqui, para a gente olhar lá. Digital. Então, só um segundinho, deixa eu fazer o meu sign up. Só um segundo, pronto. Compartilhar. Então, aqui eu loguei, né, estou logado. E aqui, né, ele tem algumas... eu gosto, assim, na época, eu fiz uma cotação de preço, e foi um dos servidores que eu achei mais em conta, assim. Eu achei bem direto, né? Eu particularmente, eu utilizava muito a Amazon, assim, mas eu fiquei infeliz com a Amazon, porque de repente começou a surgir umas cobranças que eu não entendi de onde que vinha e não consegui desativar aquele negócio. Fiquei alguns meses pagando R$ 50, até que tive que entrar em contato para saber de onde que aquele negócio estava vindo, porque, enfim, deu um trabalhinho, né? Então, eu fugi da Amazon, mas assim, é um grande, não estou falando mal deles no sentido de, tecnologicamente, são muito bons, né? Tem muitas soluções e tal, mas assim, para a simplicidade das coisas que eu faço, o DigitalOcean tá legal, tá legal, tá legal. Então, aqui tem uma função, é o networking, né? Então, aqui no networking, então a gente tem aqui domínio. Então, eu cadastrei esse domínio. É bem simples. Se eu clicar aqui, né, vai mostrar as informações. Olha aqui.
Então, ao criar um domínio, ele vai perguntar qual domínio você quer criar. Eu coloquei rainerware.com.br e ele já sugere isso daqui, ó. Então, ele já vai fazer, né? Então, a gente está configurando o endereço IP para essa máquina, né? Isso do hostname, né? Que vou ter que ter uma máquina respondendo por isso daqui e que está associado a esse endereço IP aqui, tá bom? Então, aqui, ó, 143, tal, 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 tal. Então, é aquele ns.digital, é o servidor DNS que tem essa configuração daqui, ó. Só que aqui é uma configuração via web. Aqui tem o TTL, ó, 3600. Aí aqui é outra, acho que esse server 1 foi até eu que coloquei, ó. Brincando aqui, ele coloca esse cara, né? E esse aqui, ó. Então, aqui, ó, eu coloquei lá esse, vocês lembram, lá no registro.br, tinha ns1.digitalocean.com. Então, aqui ele tá, ó, olha aqui, ó, ns, name server desse domínio é essa máquina. Então, aqui é a configuração do NS, então, tem dois NS, porque o registro.br exige dois NS, deixa eu voltar aqui, ó. Então, aqui na hora que eu fui configurar o DNS, né, esse NS aqui, Digital, NS2, foi o que apareceu aqui no NS, entendeu? Esse NS aqui é o que a gente vai colocar lá no registro.br, no top level. Ele ainda dá um outro NS aqui, ó, tá? Mas com dois, ali é o registro.br exige dois. Bom, então, nesse cara aqui, se eu pegar ele, ó, eu tenho, antes de colocar aqui, eu tenho que garantir que ele vai estar pingando, né? Então, isso aqui tem que ser uma máquina que tem um endereço público, né? Então, vamos só fazer um teste aqui. Deixa eu compartilhar com vocês. Cadê você? Tem tanta janela aberta aqui. Então, se a gente pingar, né, naquele endereço, NS1 tal, ela tem que estar atingível, né? Então, aqui eu estou conseguindo pingar. Então, tem que tomar cuidado algumas vezes, é claro que quando a gente está configurando assim, um provedor de nuvem como esse, né, Digital, é quase certeza que esse endereço aqui, né, que esse endereço aqui vai estar público, né? Mas quando a gente está configurando no nosso computador, a gente tem que garantir que o nosso computador é um computador atingível, tá? Alguns, por exemplo, sei lá, talvez a gente, aqui, o Virtex, eu comprei um IP público, né? Mas a minha máquina está por trás de um provedor, um SP. Talvez o provedor está barrando uma conexão na porta 53 internamente. Então, vai barrar. Então, o que é esse cara aqui, ó, além de ser uma máquina atingível, né, que é o servidor de nomes, ele tem que ser atingível, eu tenho que conseguir pingar nesse cara, a porta 53 tem que estar aberta. Se ela estiver fechada, não vai conseguir conectar nele. Esse teste, o registro.br faz para a gente, tá? Quando a gente configura um servidor DNS aqui, ele vai fazer esse teste. Ele vai verificar, se tiver algum problema, ele fala, né? E também demora alguns minutinhos para, de fato, o nosso registro estar publicado, né? Porque, veja, por trás disso, por trás aqui, né, aqui tem um sistema, que aí ele tem uma fila de prioridades e tudo mais, né? Até ele dar o commit das informações, salvar, configurar o servidor DNS, e, né, carregar as informações, isso gasta um tempo. Então, quando a gente está configurando,
né? Terminou de configurar, vai estar funcionando. Talvez demore alguns minutos ou até horas para funcionar. Então, vamos fazer o seguinte, ó, por exemplo, vamos brincar aqui, vamos criar uma máquina. Então, aqui voltar aqui, no DigitalOcean, as máquinas virtuais, ele chama de droplets, né? Então, vamos criar um droplet aqui. Então, né, startando $4 por mês, mas vou criar e depois eu apago, né? Eu vou criar aqui, create. Não tem, né, Brasil aqui, infelizmente, né? Então, vou deixar esse São Francisco mesmo. Eu imagino que mais próximo da gente talvez Nova York, não sei. Mas como eu vou apagar, aqui, ó, $32 por mês, mas calma, vamos configurar aqui o Ubuntu. Vamos pegar aqui a CPU, tem aqui as opções de CPU, vamos pegar o SSD mais simples, mas está ótimo. Vamos pegar essa máquina aqui mesmo, ó, 1 GB, né, 1 GB a CPU, SSD de 25 GB e uma taxa de transferência de 1000 GB. Tá bom, tá ótimo. Ele pergunta se quer backup, não quero backup, então vou apagar essa máquina. E a maneira de conectar, a gente pode conectar através da senha, aqui pelo próprio DigitalOcean, aqui pelo terminal, ou através do SSH. Vou escolher o SSH, tá? Aí ele vai falar, né, que via SSH você tem que adicionar uma chave, ADD, public SSH, que é a chave pública, né, que o SSH é um serviço de terminal, né, de acesso remoto, criptografado, né. Então, ele... Parece um segundo... Peraí. Vou ver. Vou criar isso aqui, eu vou andar pelo password mesmo, para andar mais rápido aqui. Vai por aqui mesmo. Aqui ele vai pedir a senha, create root, vou colocar uma senha besta, não vai ser senha besta, senha besta, mas tem que adicionar números, deve ter, deve conter um maiúsculo, deve ter pelo menos um número, 20, 25, e não pode terminar com um número, que droga. Que droga. Então, vou colocar aqui, vou mudar a senha, 2025, besta. Pronto. Deixa eu anotar, senão eu vou esquecer, né? Senha 2025, besta. Ai, ai. Ok. Mais alguma coisa que ele pede? Adicionar métricas de monitoramento. Não quero ver nada. Também não quero nada disso. O hostname, vai colocar esse nome aqui. Se quiser alterar, você pode alterar. Tags, para você identificar essa máquina. Vai ser assim mesmo, tá ótimo. Eu vou criar essa máquina. Então, ele está criando. Então, aqui está criando, vai chegar aqui a barra de progresso, né? Ou não? Então, já está criado. Então, aqui temos a maquininha. Não, está criando ainda. Pronto, está criada e está rodando, né? Então,
Aqui, vamos clicando, né, traz algumas informações. Vou voltar aqui. Tem um ponto interessante, né, que se não estiver usando ela, por algum motivo, você pode dar o turn off, isso vai, como o serviço vai cobrar por uso, né, então se você der o turn off, ele para de cobrar. Se você tiver ligado aqui, ele vai cobrar, né, aquele preço, essa máquina, no máximo $4 por mês, né. Aqui tem um console, então, se clicar ali, ele já vai abrir o console. Então, aqui está o console da máquina. Vamos ver se eu consigo aumentar. Aumentou, aumentou. Então, aqui eu estou na máquina, né? Se eu if config, então aí não tem if config, ele vem peladinho, então vamos install NetTools. Beleza. Agora if config. Então ele tem aí, né? Então veja que ele tem um endereço IP aqui, ó, né, da máquina. Vamos ver se a gente consegue acessar essa máquina externamente. Então deixa eu abrir um outro terminal. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Então aqui, ó, eu estou pingando naquele endereço IP da máquina, daquele droplet, né? Vocês estão vendo? Não, né? Mostrar minha tela mesmo assim. Então aqui, ó. Então aqui eu vou colocar ping, né? E esse aqui é o endereço IP daquele droplet, né? Aquela máquina virtual, né? Então, a gente consegue pingar lá. Tá pingando, bonitinho. Um time até alto, né? A gente está vendo a quantidade de pacotes que estão sendo perdidos ali, né? Mas é porque várias coisas, né? Peguei uma máquina bem simples, né? Talvez aquela localização que eu coloquei talvez não é a melhor para nós, então são um diagnóstico que vocês têm que fazer, né? Vamos ser 10 aqui, né? Vamos ver aqui. Fazer a média aqui. Então, lá, média 146 milissegundos, ou 147. O mínimo foi 146, o máximo 140, a média 147, o máximo 151 e o desvio de 1,4 milissegundos. Né? Meio alto, eu acho, né? Mas depende para quê, mas mesmo assim. Beleza, mas olha só, eu estou pingando no endereço IP, agora vamos pingar no nome, né? O nome dessa máquina, né? Então vamos criar lá, vamos voltar vamos lá no servidor, no DNS. Então deixa eu compartilhar aqui a aba. Então vamos lá, deixa eu diminuir, que agora eu aumentei lá por causa do. Opa, eu aumentei por causa do console. Então, aqui. Então vamos fazer o seguinte, é bem legal aqui, eu achei bem prático. Você vem aqui no domínio, a gente já tinha visto esse domínio aqui, né? Aqui o domínio. Aí tem a opção aqui, ó, Create a Record, né? Vocês lembram aquele que a gente viu aqui na nomenclatura do DNS?
um registro, né, que chama Research Records lá, né? Então aqui, ó, um tipo A, eu quero atribuir, né, o endereço IP, aí aqui o host, qual host? Aí você pode, o nome, né, por exemplo, servidor, vamos chamar de servidor.rainer, o nome que quiser, né, tipo redes.rainer, redes.rainer, aí aqui, ó, vai direcionar para quem? Então, eu achei bem legal esse serviço, que ele já aponta, tem a opção, né, no lugar de você colocar o endereço IP da máquina, né, que é aquele 134, eu poderia colocar aquele número, mas aqui ele dá a opção de, já mostra a máquina, então. E aqui o TTL, né, tá 3.600, né, eu vou colocar menor, quer ver? Eu vou colocar 500, eu posso fazer isso. Então, aqui ele vai ficar 500 segundos só. Então, o DNS, na hora que perguntar, vai ter a resposta, e a resposta vai manter só por 500 segundos. Eu vou criar esse registro. Então, a gente vê aqui agora, tá aqui, ó, a gente criou esse registro. Então, qual que é o tipo? A, estou atribuindo o endereço. Qual o nome da máquina? Essa. Está direcionada para quem? Para esse endereço IP aqui. E o tempo é essa. Então, o que eu vou fazer? Vamos voltar para o meu terminal. Vou voltar aqui para o meu terminalzinho. Né? Vocês estão vendo aí. Vou limpar a tela. Então, agora eu vou fazer ping Rainer. Não era Rainer, não. A gente colocou o nome redes. Rainerware.com.br. E voilá, está funcionando. Beleza? Vamos fazer uma coisa mais divertida aqui. Vamos lá naquela minha máquina, vamos colocar um servidor web bem simplesinho. Vamos... Deixa eu compartilhar aqui para vocês. Janela. Eu acho que é essa. Isso. Aqui. Deixa eu aumentar a fonte para vocês. Beleza. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos apt install Python 3. Fazer uma coisa bem rapidinha. Já instalou. Pip 3 install. Deixa eu ver se tem aqui. Talvez já tenha funcionando. Vamos criar um arquivo. index.html. Vamos escrever aqui, né? HTML. Buddy. Aula de redes. Buddy. HTML. Pronto. Vamos salvar. Então, nós temos uma página bem simplesinha. E vamos Python 3 menos o módulo HTTP server e tá, beleza. Então agora, ó, nessa máquina que eu acabei de criar, tem um servidor rodando a porta 8000. Não, eu vou até parar ele. Parei. Rodar na porta 80 mesmo, que acho que é só colocar aqui na frente. Beleza. Tá rodando na porta 80. Vamos aqui compartilhar inclusive, Espera só um pouquinho, deixa eu compartilhar outra coisa. Nova guia, compartilhar. Então, vamos aqui na URL, colocar redes. Eu coloquei rede ou redes? Essa que é redes, né? Redes, rainerware.com.br. E para o site, tá aí, né? Aula de redes. Inclusive, todos podem fazer isso que vai estar funcionando.
testem aí. Rainer, Rainer não, redes.rainerware.com.br. Ó, aqui eu tô vendo aqui, alguém deu uma, duas, três pessoas, quatro pessoas, cinco pessoas, seis, sete, oito, tô vendo vocês conectando aqui, 9, 10, tem 10. Ó, inclusive eu tô até vendo o IP de vocês. Belezinha? Bom, ponto interessante. Ponto interessante. Bom, eu falei que, né, o DNS, né, ele está utilizando o protocolo UDP, e o DNS é um conjunto, né, de requisições e respostas, e o formato dessas requisições, né, o formato, ele é a estrutura, né, o cabeçalho do DNS é uma estrutura simples, né, que, deixa eu mostrar para vocês aqui, a estrutura do... Ó, tem gente querendo acessar coisa que não tem, eu tô vendo. Gente, querendo hackear minha maquininha, só que ela é uma pobre indefesa. Deixa eu compartilhar uma coisa com vocês aqui. Deixa eu ver se eu acho. Aqui, achei. Então, aqui, pessoal, é a estrutura do DNS, né, do formato do DNS, né? Então, toda mensagem, né, que é enviada para um servidor DNS, seja para o servidor local, seja para o servidor de raiz e tudo mais, né, ela vai ter essa estrutura aqui, tá? Deixa eu... Peraí. Enquanto vocês olham, deixa eu só parar esse servidor aqui para... Eu não estou afim de ficar pagando por horas. Então, deixa eu parar aqui. Pronto. Voltando, então, aqui, ó, pessoal, esse aqui é o cabeçalho do protocolo DNS, né? Vocês estão vendo aí. Então, a gente tem aqui a identificação, né? Toda mensagem, ela é identificada. Então, cabe ao nosso programa gerar esse número, né? Esse número é um número de 16 bits, né? Que dá para ver na figura, né? De 0 aqui até 15, né? São 16 bits. Depois, a gente tem algumas flags aqui, né? São algumas flags, que também são de 16 bits, né? A mesma estrutura da mensagem de pergunta e é a mesma da resposta. Então, a estrutura é a mesma.
Então, essa flag aqui, né, ela, primeira aqui, ela é utilizada para informar se aquela mensagem ela é uma consulta ou ela é uma resposta. Então, quando é 0 é consulta e quando é 1 é uma resposta, tá? Não vou entrar em detalhes, até porque eu não lembro exatamente dos valores e tudo mais, mas aqui dá para perceber que de 1 até 4, né? Então, se a gente tem 4 bits aqui, que esses 4 bits aqui informa o tipo, né, dessa consulta, né? Porque a gente pode tanto estar consultando, mas os servidores DNS podem estar trocando informação entre si, pode estar atualizando informações. Então, se está consultando, o tipo da consulta, essa informação vai vir aqui, tá? Esse A aqui, AA, ele vai informar se a resposta está vindo de uma autoridade, tá? Esse RD e o RA está relacionado a um recurso recursivo que existe no DNS. O que é um recurso recursivo? Bom, deixa eu mostrar a imagem aqui, deixa eu compartilhar com vocês. Deixa eu ver se vocês estão vendo. Estão vendo. Então, isso aqui não é recursivo, tá? Isso aqui é uma interação interativa. Então, esse cara pergunta para esse, responde. Pergunta para esse, responde. A recursiva seria se o local mandasse a pergunta para o raiz enviasse a mensagem para o Edu para o UD, esse para esse, depois voltava aqui. Né? Isso é muito... Como essas máquinas aqui, geralmente, elas estão sobrecarregadas, então não são tão utilizadas assim. Tá? Então, deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar. O que mais que a gente tem aqui? Bom, essa mensagem aqui, ela pode ter várias perguntas e várias respostas. Então, por isso que tem esse QD aqui, né? O QD está relacionado a quantas perguntas, né? E aí tem as perguntas, e então aqui pode ter uma série de perguntas. E esse NS Count está relacionado à autoridade que está respondendo aquela pergunta. Então, é essa estrutura do DNS, nem todos esses campos aqui são utilizados, pode estar com valor 0. Vamos ver na vida real, né? Então, deixa eu abrir o Wireshark. Deixa eu abrir ele aqui, só um segundo. Wireshark. Deixa eu compartilhar a tela. Então, beleza, estou com o Wireshark aberto. Vamos monitorar a nossa interface de rede, né? Aí tem um monte de pacotinhos sendo transmitidos, né? E vou fazer o seguinte, ó. O que eu vou fazer? Eu vou capturar um pacote, eu vou pingar, né, lá no redes.raineware.com.br, né? Então, aqui no filtro, como aqui tem muito pacote, a gente pode filtrar. Então, eu vou colocar um filtro aqui, né? Como que é? Aqui, ó. DNS, eu quero filtrar, né? DNS carry, quer dizer, a pergunta name, é que eu vou colocar o que a gente quer aqui. Redes.rainerware.com.br. Vou dar Enter.
Então, ele vai mostrar os pacotes DNS, né? Como que ele sabe que é DNS? Que a porta de destino é 53. Né? E como que ele sabe que é redesrainerware.com.br? Porque dentro da mensagem vai ter essa pergunta, né? Então, vamos fazer isso. Então, deixa eu pingar aqui nessa máquina. Eu deixei a máquina ativa. Eu não vou mostrar o meu... Para não gastar muito tempo ficar alterando aqui, eu vou... Mas confie em mim. Eu vou pingar aqui. Ping redes.rainerware.com.br. Vou pingar agora, vou dar Enter. Então, beleza. Então, estou pingando. Então, ele mostrou aqui, ó. Se vocês repararem, ele mostrou, né? Aqui está muito pequenininho, mas é porque o Wireshark eu não consigo aumentar aqui. Deixa eu ver se... consigo sim. Consigo muito. Aqui. Então, aqui ele mostra uma setinha, né, que é a ida e a resposta, né? Então, isso aqui é uma funcionalidade legal do Wireshark. Então, eu vou pegar aqui, né? Esse aqui é o pacote de ida. Então, a gente está vendo ele aqui, ó. Vou clicar 2 vezes, que ele vai abrir uma tela. Só que a tela não está sendo compartilhada para vocês. Então, deixa essa tela para lá. Então, vamos abrir aqui do lado mesmo, né? Então, aqui a gente tem, né? O frame, o datagrama e o UDP, né, o protocolo UDP. Então, aqui, né, o Ethernet, porque eu estou utilizando o Wi-Fi, está encapsulando um pacote IP, o pacote IP está encapsulando o UDP, que é bem simplesinho, né? Tem a porta de origem, 59.403, a porta de destino, 53, porque é o DNS, o tamanho, né, 49, e só isso. E o checksum, né? São esses 4 campos do DP. E esses outros campos, como eu já ensinei para vocês, que está entre colchetes, né? Isso aqui é do Wireshark, é a informação que o Wireshark coloca. E dentro do DP, a gente tem uma mensagem DNS, que é uma pergunta, uma query. Então, se a gente olhar aqui, né? Ó, tem a Transaction ID, né? Que é um identificador da transação. Tem aqueles flags. Esse valor aqui é uma pergunta simples. Quantas questões que tem? Uma só questão. E aqui, né? Não tem resposta, nada. Então é tudo zero. Tudo zero. E ele mostra a nossa pergunta aqui, ó. Tem uma questão. Qual que é essa pergunta? Vamos abrir aqui. A pergunta é redes.rainer.com.br. Eu estou interessado no endereço IP e esse endereço, né? Ou eu estou interessado no endereço e esse endereço é da internet. Bonitinho? Olha que bonitinho. E a linha de baixo é a resposta. Né? Então, aqui, a linha de baixo é a resposta. A resposta dele está aqui. Então, veja aqui a diferença, que ele tem a carry, e aqui embaixo aparece a answer. Então, ele está falando, ó, redes.rainer.com.br, do tipo A, classe N, tem um endereço ADDR 134.209.58.202. Então, isso aqui é a resposta da pergunta. Então, aqui, questões, uma questão. Então, veja que a resposta, ele inclui a pergunta, né? Então, aqui eu tenho a questão, aqui eu tenho a resposta. E aqui esse RR, porque a gente não foi recursivo, né? A gente não fez perguntas recursivas, foi interativas, que é o padrão, tá? Então, as mensagens DNS é simples assim, é bem... Tem um identificador, né? Aí o identificador, as flags, esse é o valor da flag padrão,
que identifica que isso é uma resposta e que não tem erro. Então, essas flags aqui vai ter um valor, que esse valor aqui ele é especificado pela RFC, que tem algum significado. Então, a gente não vai memorizar essas flags todas, né? Porque são muitos, os valores são muitos, né? Mas cada um significa alguma coisa, né? Aí essas ferramentas, né, de monitoramento de rede, elas por si só já apresentam o valor, né? Então isso facilita a nossa vida. Se a ferramenta não mostrasse isso para a gente precisava pegar a RFC e saber o que é o valor, 81, 80 e tal, tal, tal. Né? Mas aqui ele já mostra, e aqui, né, ele vai, nessa mensagem do DNS, tem a resposta, está falando que tem uma questão, que tem uma resposta, ele mostra a pergunta, a query, e ele mostra a resposta, né? E tudo isso bonitinho, ó, tudo isso vai na rede dessa forma aqui, ó. Então, aqui do lado a gente está vendo, né, tudo que foi na rede relacionado a essa resposta, né? Belezinha? Bom, para finalizar a aula, tem uma ferramenta que é interessante para a gente poder fazer diagnóstico, né? Que é o DIG. DIG, DIG, Digbo. Vem brincar comigo. Então, o DIG, peraí, deixa eu abrir aqui o terminal para terminar a aula, vocês ficarem felizes. Então, aqui no terminal, uma ferramenta bem interessante para a gente poder fazer análise, né, é o DIG. E aí a gente coloca lá, redes.rainer, não, melhor, vou fazer assim, só mostrar rainerware.com.br. Então, o DIG, ele vai lá no servidor DNS e vai pegar algumas informações técnicas. Por exemplo, né, eu sei o rainer.com.br, né, eu sei aqui, ó, qual o servidor, né, que é o endereço IP. Então, essa informação ele busca lá no registro.br. Eu posso, por exemplo, colocar aqui agora, ó, Rainer, redes.rainer. Então, agora ele já foi lá, aqui ele já foi lá no DigitalOcean, aí pegou essas informações de lá. Né? Então, aqui ele já trouxe, ó, redes, tá, no endereço. Então, essa pergunta aqui, ele faz diretamente para o servidor de nomes, né? A gente pode perguntar outras, o DIG é uma ferramenta, né? Tem algumas opções aqui, né? Ferramenta bem... Então, a gente pode perguntar, por exemplo, colocar só para utilizar o IPv4, só para utilizar o IP. Algumas opções aqui, né? Mas essa forma simples de utilização dele já é suficiente. Então, aqui, qual o nosso interesse aqui? É de lá na base de dados, por exemplo, quando eu faço aqui, rainer.com.br, né? Imagina que eu não esteja pingando, né? Mas por quê? Onde que está o problema? Então, vou vir aqui no nosso servidor de nomes, né? No Brasil, todo mundo tem que estar registrado, e eu já sei que esse domínio está registrado nesse servidor de nomes. Então, será que esse servidor de nomes está tá ok? Então, vou pingar nele, ó. Ping, eu vou pingar nesse servidor de nomes. Ctrl+C, Ctrl+V. Ah, estou pingando. Opa, não está pingando, não está pingando. Então, aqui,
esse servidor de nomes aqui, eles bloquearam o ping, né? Não é porque eu pinguei que não está funcionando. É algo estranho, né? Mas eu posso, né, perguntar aqui o DIG. Aí ele vai falar, ó, o DIG respondeu. Ele vai falar, ó, esse cara, ele é um servidor, né? Tem autoridade, né? Que traz algumas informações aqui, né? Dos servidores associado a ele. Então a gente começa a fazer um diagnóstico aqui da rede. Por exemplo, eu sei que esse cara, na hora que eu pinguei, eu não pinguei, mas na hora que eu dei o dig, funcionou. Por quê? Porque se ele é um servidor DNS, se esse cara é um servidor DNS, a porta 53 está funcionando. Então, o dig vai conectar a esse servidor na porta 53. Então, como ele trouxe algumas informações, aí eu sei que o servidor DNS está funcionando. Tá? Agora, aquele servidor DNS está funcionando. Agora, eu quero saber se, por exemplo, esse server, eu não configurei esse server, né? Ou configurei, deixa eu perguntar aqui. Não, ele falou, ó, o que ele falou? Serverheiner.com no endereço A não tem valor nenhum. Eu sei que essa máquina server.heiner não existe. Não existe, porque... E ainda ele fala, ó, o servidor de autoridade para o heiner.com.br é essas máquinas aqui, ó. Então, se eu quiser entrar em contato, né, tá lá, ó, quero entrar em contato com o administrador de rede. Então, é hostmaster@heinerware.com.br. E isso está onde? Está lá no arquivo de configuração do DNS. Vocês lembram que a primeira linha não é o SOA? Então, aqui, né, ele está retornando essa linha baseado naquele arquivo de configuração. A leitura que a gente faz, tá, pessoal? Esse ponto aqui, ó, a gente substitui pelo arroba, tá? É porque o arroba é uma string, né, um caractere reservado lá no DNS. Então a gente não pode colocar arroba lá. Então a gente coloca, né, a gente coloca só o nome, né? Isso aqui produz, ele que faz produz, ó, esse nome inteiro aqui, tá? Então se eu tô, por algum motivo, eu tenho que entrar em contato com esse servidor DNS. Quem que é o administrador dele? Tá aqui. E eu descubro isso pelo DIG. Uma série de informações administrativas eu já consigo pegar pelo DIG. Beleza? Tá claro isso para vocês? Perguntas, dúvidas? Bom, apesar do conteúdo não ser complexo, mas ele traz um monte de informações técnicas interessantes aí para poder fazer algum diagnóstico de rede, entender o funcionamento do DNS, a estrutura das mensagens, né? A gente, com isso, com a aula de ontem e a aula de hoje, a gente, na medida do possível, né, deu uma cobertura da parte teórica do DNS, da sua estrutura, de uma questão também prática, né, daquilo que vocês precisam saber para estar configurando um domínio, criando uma máquina, associando essa máquina no domínio e também fazendo um diagnóstico simples de algum problema eventual que possa acontecer, né? Saber onde que o problema de conexão, o problema de DNS, ou um problema de configuração. Então, eu acho que é um conteúdo bem válido. Espero que vocês tenham aproveitado. E por hoje é só. Se ninguém tiver alguma pergunta, algum questionamento, a gente dá por encerrado a aula.